Olá, seja bem-vindo ao programa Professor Menino Responde. Eu sou advogado e aqui nós trabalharemos com vários temas de direito, ao qual eu tenho a oportunidade de lecionar nas universidades e divulgar para a população. Seja bem-vindo ao nosso programa, mande perguntas para o nosso WhatsApp 9962-262, prefixo 51, e nós teremos o prazer de responder aos telespectadores as suas dúvidas sobre direito. Hoje nós vamos trabalhar com um tema bem interessante, que é o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, ao qual tem ocorrido muitos casos no Brasil, inclusive aqui no interior do Rio Grande do Sul, nós tivemos casos recentes de pessoas encontradas e resgatadas nessas condições. Nós estamos aqui hoje com a Laura, que foi convidada, a nossa jornalista, para interagir e fazer perguntas para que a gente possa abrir um debate sobre esse tema para compreender melhor esta matéria. Apresento a Laura para vocês. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer algumas perguntas para o professor Merino em relação ao tema trabalho escravo. E eu queria começar perguntando em que consiste o trabalho escravo. O trabalho escravo, ele consiste numa questão específica determinada por lei. As pessoas pensam que o trabalho escravo ainda aquela pessoa que vive acorrentada como antigamente. O conceito de trabalho escravo moderno, né? Nós tivemos a abolição da escravatura há pouco mais de 100 anos aqui no Brasil, né? Então, a evolução dos direitos humanos definiu o trabalho escravo como aquela pessoa que trabalha em condições degradantes, que perde a sua liberdade de ir e vir, que é explorada financeiramente, ou que ele não recebe salário, ou que todo o salário dele ele acaba gastando lá no lugar, tem que fazer compras lá no mesmo lugar, e ele fica nessa condição de como se fosse uma prisão, trabalhando em condições degradantes, sendo explorado. O objetivo do trabalho escravo justamente é que o empregador tenha lucro. Ele quer explorar essas pessoas, não pagar salário, não pagar remuneração, ou fingir que paga o salário, não deixar que essas pessoas vão embora, né? Deixar essas pessoas aprisionadas, para que continuem gerando lucro para ele. Então, o trabalho escravo, se você tiver essas características de trabalho degradante, não ter liberdade de ir e vir, não ter remuneração, né? Isso caracteriza o trabalho escravo. E sobre o tráfico humano, o que caracteriza ele? O tráfico humano é uma questão, aquele aliciador, aquela pessoa que leva as pessoas até o trabalho escravo, leva as vítimas até o trabalho escravo. Então, geralmente, ele vai em lugares do interior e diz, olha, eu tenho lá uma fazenda em que eu tenho um trabalho para você, e aí nós vamos de ônibus para lá, todo mundo vai trabalhar, e aí ele convida várias pessoas que pensam que vão arrumar um emprego. E enche o ônibus, né? Então ele pega aquelas pessoas, faz o tráfico daquelas pessoas e leva lá para onde ocorre o trabalho escravo. E também nós temos tráfico de pessoas para fins de extração de órgãos, para fins de adoção, e temos também tráfico de pessoas internacional. A menina às vezes vê aquela propaganda, venha trabalhar no exterior, né? Então se interessa, pensa que vai trabalhar na Europa, que vai trabalhar nos Estados Unidos, ganhando um bom salário. Chega lá, tem o seu passaporte apreendido e ela muitas vezes é utilizada para exploração sexual. Ela vira uma escrava sexual, explorada, tendo esse trabalho escravo por pessoas que enganaram, que prometeram um trabalho de verdade. E aí ela está num lugar que ela não conhece a língua, que ela não tem documentos, que ela não tem como se defender, não tem nem comunicação, porque tiram o celular, e aí fica numa situação degradante, sem poder sair dessa situação. Nós temos aí vários casos que já ocorreram no Brasil de pessoas que foram para fora e que foram aliciadas para o trabalho escravo, para a função sexual. Quais os órgãos que trabalham no combate ao trabalho escravo no Brasil? No Rio Grande do Sul, nós temos aqui a Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo, que é o COTRAI, ao qual eu tive a oportunidade de presidir essa comissão por mais de um ano. E também nós temos a Comissão Nacional do Trabalho Escravo. Então, os estados e a União têm comissões. Essas comissões são formadas por diversos órgãos governamentais e não governamentais também. Secretaria da Justiça, Secretaria do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho.
Nós temos o trabalho também da assistência social com relação a essas pessoas que são resgatadas. A Polícia Federal faz um trabalho de resgate, né, quando ocorrem esses casos. O Ministério Público do Trabalho é muito atuante também. Temos vários órgãos, a OAB também participa da comissão, Defensoria Pública também participa da comissão. Todos esses órgãos trabalham em conjunto e têm reuniões periódicas com o objetivo de trazer soluções para o combate ao trabalho escravo, para erradicar o trabalho escravo no Brasil. No Rio Grande do Sul, nós tivemos vários casos aqui, um índice grande, e houve uma atuação muito forte, né, desses órgãos no resgate dessas pessoas, para que elas pudessem sair dessa condição ao qual estão presas, né? Ficam lá com aqueles guardas armados, né, geralmente em fazendas, né, que não deixam eles sair, eles ficam lá e só são resgatados por esses órgãos governamentais. E quais são os direitos dos trabalhadores que são resgatados na situação de trabalho análogo à escravidão? Esse trabalhador, ele tem os mesmos direitos de um trabalhador comum. Ele tem direito à assinatura de carteira, férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio, salário mínimo, né, multa de 40% em caso de rescisão, seguro-desemprego. Na verdade, ele está sendo tolhido de todos os seus direitos formais. Depois que ele é resgatado, existe uma ação trabalhista contra essa empresa para que ela seja condenada a pagar toda essa indenização aos empregados, reconhecendo o vínculo, assinando carteira e pagando tanto o salário de todo o período trabalhado, como as verbas rescisórias, e também uma indenização por dano moral pelo que essa empresa fez, né? Então, esse trabalhador tem todos os direitos e, por lei, mesmo não tendo carteira assinada nesse período, ele vai ter direito imediato a 3 parcelas de seguro-desemprego, porque ele acabou de sair de uma situação de trabalho escravo, a lei garante para ele de imediato o seguro-desemprego, para ele poder se manter naquele período até que ele arrume outro emprego. Então ele tem 3 meses assegurado de imediato de seguro-desemprego e integral pagamento de verbas trabalhistas rescisórias e também do dano moral. E aqui no Brasil, em quais locais tem mais incidência de trabalho escravo? No Brasil, nós tivemos aqui muitos casos no sul, mas no norte temos uma maior incidência de trabalho escravo, né? Uma das características do trabalho escravo é em lugares afastados, em fazendas, no trabalho rural, onde tem mais pessoas submetidas a esse trabalho. Por quê? Porque lá tem difícil acesso para a polícia, para as autoridades e para a fiscalização. Então, geralmente, eles fazem fazendas escondidas, né, no interior dos estados, para que eles fiquem lá sem essa fiscalização. E, às vezes, até essas pessoas são submetidas a cultivar drogas também, não é? Então, também temos casos de trabalho escravo nas grandes cidades, urbano. São muitas vezes estrangeiros que vêm para cá, que não têm o mínimo condição, e aí acabam trabalhando para a indústria têxtil. Eles acabam produzindo roupas, sapatos, acessórios, e ficam lá presos dentro de fábricas, né, sem o seu documento, sem poder sair, recebendo somente a alimentação e o básico para sobreviver, sem ter um salário. Então nós temos também o trabalho escravo urbano nas grandes cidades. Vários casos, inclusive em São Paulo, de pessoas que foram resgatadas. E quais as medidas que podem ser tomadas para evitar isso, para evitar o tráfico de pessoas e o trabalho escravo? Em relação às medidas, né, que esses órgãos já vêm iniciando esse trabalho, o primeiro é a prevenção, a informação, né, porque as pessoas têm que ter essa informação de que existe isso. Elas têm que ter a informação de que quando elas vão viajar para trabalhar numa empresa, seja fora do país ou seja no país, elas têm que ter certeza antes que essa empresa é uma empresa idônea, né? Então, a informação, e principalmente para as pessoas jovens, é muito importante. E também uma assistência, né, para essas pessoas que são resgatadas do trabalho escravo. É fundamental para a prevenção e para o combate desse trabalho escravo.
A atuação da Polícia Federal é muito importante, do Ministério Público do Trabalho, as ações judiciais, são um conjunto de medidas, tanto do Estado quanto do governo federal, que seguem nessa luta do combate ao trabalho escravo. Vamos encerrando por hoje aqui o nosso programa. Obrigado pela participação de todos. Me acompanhem no Instagram, @merinoadvogado, no Facebook, Professor Felipe Merino Advogado. Sigam a minha página. Eu tenho um canal no YouTube também, Merino Advogado. E mandem suas perguntas para o WhatsApp 519962-262. Lá nós vamos responder as perguntas de vocês sobre direito e esclarecer as dúvidas da comunidade. Um grande abraço, agradeço aqui a presença da Laura e um beijo aos telespectadores.